professor Evandro. Eu ministro aulas de gramática no curso Vero, para um curso preparatório pré-militar, e agora eu estou resolvendo algumas questões do concurso da Prefeitura de Taubaté. Espero que você goste, seja bem-vindo ao meu canal, põe um joinha aí pra gente, compartilha esse vídeo se você achar bacana, e vamos que vamos. Estamos terminando aí mais uma provinha e vamos vencer esse concurso, ok? Vem comigo aí então. Vamos lá então, moçada, olha só. Nós já resolvemos aí 6 questões na prova anterior e agora nós temos mais algumas questões, né? A prova aí por padrão tem 10 questões, nós estamos na questão de número 7, ok? Na questão de número 7, uma questão simples de trabalhar, ela menciona aí a parte de substantivo e a parte aí de flexão do substantivo em gênero da palavra, ok? Então, vamos dar uma olhada rapidinho aqui em 2 assuntos rápidos para a gente poder contextualizar essa questão, ok? Então, rapidinho, cheguei. Vamos lá então, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Então, nós estamos aí trabalhando com o substantivo, ok? E em cima dessa classe substantivo, a gente vai trabalhar aí gênero. Então, quanto ao gênero, como que um substantivo ele pode ser classificado quanto ao gênero? Ele pode ser biforme, uniforme, e heterônimo. O que cada classificação dessa aqui versa pra gente? Bom, então vamos lá, vamos pensar aqui rapidamente. Ó. Biforme, o nome já é sugestivo. Significa que eu tenho 2 formas para o gênero. Ou seja, eu vou ter o masculino, menino, e eu vou ter o feminino, menina. Ok? Como eu poderia ter para o masculino, leão, e para o feminino, leoa. Ok? Então veja, eu tenho uma forma para o masculino e tenho outra forma para o feminino. Isso classifica aí o meu substantivo em biforme, ok? Tudo bem? Uniforme. Também o nome diz, né? Se é uniforme é porque eu tenho uma única forma. Ou seja, eu vou ter sempre uma palavra para indicar os 2 gêneros. Porém, quando eu entro nesse campo aqui do uniforme, eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode ser comum de 2, tá? Comum de 2, sobrecomum, e epiceno. Vamos ver o que cada um quer dizer? Moçada, quando eu falo em comum de 2 gêneros, o que vai fazer a diferenciação entre os substantivos é a troca de um artigo, troca de um pronome. Então eu tenho lá, por exemplo, o cliente barra a cliente. Então, o que eu consigo observar? Que apenas a troca, né, entre o artigo o e o artigo a consegue para mim fazer aí a diferenciação do gênero. Porém, a palavra é sempre a mesma. Cliente para ele, cliente para ela. A troca, né, entre o artigo o e o artigo a está fazendo essa diferenciação de gênero. Porém, como eu disse, não precisa ser apenas a parte aí do artigo. Eu poderia dizer meu cliente. Assim como eu podia dizer minha cliente. Então agora, o que eu tenho fazendo aí a diferenciação do gênero? Eu tenho a presença aqui de um pronome possessivo. Então não é só o artigo, né, que a gente costuma estudar, que quando o meu substantivo ele é comum de 2 gêneros, basta ficar trocando o artigo para que você tenha aí
a diferenciação de gênero. Não é só apenas a troca do artigo, pode também ter aí a troca do pronome. Nesse caso aqui foi pronome possessivo, ok? No caso agora, quando você está trabalhando com sobrecomum, ele também vai trabalhar para você a ideia de ter um único, né? Já que ele é uniforme, ele vai ter uma única forma. Porém, agora eu preciso de um contexto. Então eu tenho, por exemplo, aqui o substantivo criança. Tá vendo? Substantivo criança. Agora, como que eu consigo fazer a diferenciação de gênero para o substantivo criança? Aqui eu vou precisar de um contexto. Então eu vou dizer, a criança era uma menina. Ou a criança era um menino. Ou eu posso dizer, a criança era ele ou ela, né, aqui no caso, e a criança era ele. Então veja, aqui eu estou precisando de contexto, de uma contextualização, pois através de substantivos, pronomes, adjetivos, que tem gênero, é através do gênero dessas classes que eu vou conseguir dizer qual é o gênero da classe em estudo. Então, nesse caso, a palavra em estudo aqui é criança. E eu sei que ela é o quê? Sobrecomum. Então, eu preciso de um contexto. No caso, no primeiro exemplo, o substantivo menina indica que criança é do gênero feminino. Assim como no segundo exemplo, o substantivo menino indicará que criança é do gênero masculino. Ou se eu tivesse usado o pronome ela, indicaria que é do feminino, ou o pronome ele, que indicaria que é do masculino. Isso caracteriza para a gente, então, um tipo de substantivo uniforme chamado de sobrecomum, onde eu preciso de um contexto, né? Ou seja, outras palavras é que vão indicar o gênero da palavra em estudo. E no caso do epiceno, o epiceno serve para os animais. Ok? Só que no caso, desde que ele não tenha um específico, né? Ou uma forma específica, como é o caso lá de leão e leoa. Aqui eu poderia ter, por exemplo, né, o substantivo cobra. E aí eu não tenho o cobra, a cobra, não tem como fazer. O que eu posso fazer para distinguir, né, o masculino do feminino é a utilização da palavra macho para o masculino e fêmea para o feminino. Assim é que eu consigo fazer a distinção do gênero, ou seja, somente com os adjetivos macho e fêmea. Mas veja, eu tenho apenas uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Isso faz com que eu trabalhe aqui no campo dos uniformes, ok? E ficou ali o heterônimo, né? O heterônimo, ele é um tipo de substantivo onde eu vou ter uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, ok? Só que eu vou ter, por exemplo, boi, vaca. Posso ter também homem, mulher. Ou seja, para eu poder fazer a diferença de gênero, o que é que está acontecendo? Eu estou alterando a forma do meu radical. Toda vez que você tem um substantivo que ele altera a forma do radical para fazer o seu feminino, você então pode classificar esse substantivo quanto ao gênero de heterônimo, ok? Então eu vou ter que alterar a forma do meu radical para criar a diferenciação de gênero, beleza? Bom, partindo desse princípio então, que os substantivos quanto ao gênero são classificados como biforme, uma para o masculino, uma para o feminino, sem mudança no radical, né? Uniforme, uma única forma para os dois gêneros, e aí ele pode ser comum de dois, onde eu tenho diferenciação através do artigo ou pronome. Sobrecomum é o contexto que vai fazer isso, né? A criança era ela, a criança era ele. Ou epiceno, onde a mudança, né, entre os adjetivos macho e fêmea é que vão fazer aí a diferenciação do gênero, ok? E os heterônimos, que necessitam de troca de radical para isso. Beleza, vamos voltar lá na questão então. Voltando na questão, ela fala assim, ó, os substantivos policial, tem aqui, ó, policial, especialista e bebê
são classificados como? Ora, vamos dar uma olhada. Se eu disser assim, ó, nossa, o policial é gentil, mas eu poderia dizer a policial é gentil. Então, com a palavra policial, uma única forma para o gênero masculino e uma única forma para o gênero feminino. Porém, o que está fazendo a diferenciação do gênero é a diferença ou a troca entre o artigo o e o artigo a. Então, este substantivo aqui, quanto ao gênero, ele é comum de 2. Porque eu apenas vou dizer o policial ou a policial. Levando para o mesmo campo, eu tenho o especialista e a especialista. Então, eu tenho o especialista em eletricidade ou a especialista em eletricidade. Ok? Tudo bem? Então, também eu estou trabalhando no mesmo campo, né? O campo de comum de 2 gêneros. Aqui, ó. Então, novamente, trabalhando com comum de 2. Por quê? Porque esse camaradinho aí apenas faz a troca entre o artigo masculino e o artigo feminino, ok? E eu tenho aqui, por incrível que pareça, né, também o substantivo bebê, onde a troca do artigo vai fazer a diferenciação do gênero. Então, o bebê era um lindo menino. A bebê era uma linda menina. Ah, mas agora você utilizou aí o substantivo menino e menina para fazer a diferenciação do gênero? Não, veja que eu usei o bebê era um lindo menino e a bebê era uma linda menina. Então, eu troquei o artigo para fazer a diferenciação do gênero. É diferente quando você fala a criança era um lindo menino. A criança era uma linda menina. Veja que eu não consigo trocar, né, o artigo que acompanha a palavra criança. Então, criança é sobrecomum porque ela depende do contexto. Enquanto aqui, policial, especialista e bebê, esses 3 substantivos, eles são comuns de 2 gêneros, ok? Ou seja, a simples substituição do artigo masculino o pelo artigo feminino a consegue fazer para a gente aí a troca de gênero, ok? Então, para nós aqui, ó, resposta. Tanto o substantivo policial, especialista e bebê são classificados como, letra A, comum de 2 gêneros, pois sob uma só forma designa os indivíduos de 2 sexos. Opa, isso aqui está perfeito para a gente, tá? Isso aqui já responde para nós a pergunta. Agora vamos lá. Sobrecomum, pois designam pessoas e tem um só gênero. Não, não é pelo fato de designar pessoas. Sobrecomum é porque eu preciso de um contexto. Então isso aqui está ruim, tá? De gênero incerto, não, de gênero incerto não, tá? Ele consegue, né, sendo usado pelos escritores com a mesma significação, não, negativo, tá? Compostos, pois abrangem vários indivíduos, também não são nem compostos, né? Veja que ele possui apenas um único radical, então eles são substantivos o quê? Simples, tá? Mas quanto ao gênero, eles são comum de 2 gêneros, tá? Então, resposta correta aí, alternativa A. Essa é a nossa resposta correta, beleza? Bom, vou encerrando aqui essa questão, volto aí na próxima questão para a gente poder encerrar essa prova, ok? Um abraço, até daqui a pouco.